Vídeo de hoje para falar sobre um assunto empolgante. Um grupo austríaco tem um interesse em comprar a SAF do Goiás. Esta notícia é confirmada no começo dessa semana pelo André Rodrigues da Rádio Band News. Um abraço aí para o André. Ele garantiu o seguinte: isso não envolve o patrimônio, tá? Diferentemente daquelas primeiras informações, o Goiás vai deixar isso separado com a associação, assim como todos os clubes fizeram aqui no futebol brasileiro. Por isso que eu até fiquei meio surpreso, né? A princípio, o Banco BTG Pactual fez uma avaliação também, além da SAF do Goiás, do patrimônio, tá? Mas não que a Serrinha, o CT, vai entrar, por exemplo, dentro desta cotação de quase R$1 bilhão. Segundo o André Rodrigues, a proposta de 70% da SAF do Goiás, ou seja, o Goiás vender 70% da sua SAF por 150 milhões de euros. Na cotação atual, 913 milhões de reais. Não é um valor, nossa, estratosférico, fora da curva, mas a gente tem que considerar o seguinte também. Quanto desse dinheiro logo de cara vai ser investido, por exemplo, no futebol? Porque se a gente pegar só número por número, R$1 bilhão, por exemplo, foi o que foi vendido, o Bahia. Mas era um investimento, por exemplo, do Bahia obrigatório de 700 milhões de reais em 15 anos. O Botafogo também, o valor investido foi de 700 milhões de reais. O Cruzeiro, 400 milhões. Mas esses 400 milhões do Cruzeiro seria de investimento até o final do ano de 2026. Então vocês podem se perguntar, mas para onde que vai esse dinheiro? Este valor, esse aporte inicial é justamente para o clube. A gente ainda não tem informação se desses 900 milhões de reais, se seriam investidos, sei lá, 300 milhões no futebol, se é para 10 anos, se é para 15, 20, a gente não sabe ainda dos detalhes. Mas como que a gente pode tirar de base em relação a esse grupo austríaco, da Áustria, tá? A Áustria é um país europeu, não é a Austrália, né? Apesar de parecer muito o nome, é um país, inclusive, muito bem sucedido, muitos ricos, né? Moram ali também em termos de empresários. E esse grupo que tem interesse na SAF do Goiás já teve, inclusive, participação com a Red Bull, tá? A Red Bull no sentido de SAFs, né? A Red Bull Sport, no caso, que já cuidou, né? Já comprou o Bragantino, o New York também lá nos Estados Unidos. Eu acho que tem um clube também na Holanda, no futebol africano e na própria Áustria, né? Com o Red Bull Salzburg e o Red Bull Leipzig também lá na Alemanha. Então é sim investidores que já entendem deste meio de SAF, de compra. Só que um ponto que a gente tem que levantar é por que não deu certo com o América Mineiro. Lá no América, a proposta era de 120 milhões de euros, então até semelhante a essa oferta do Goiás, né? 30 milhões a mais aí do Goiás, mas essa oferta pelo América foi no ano passado. Além disso, pro futebol seriam investidos 80 milhões de euros. Aí sim, tá? Aqui a gente tem um valor muito importante. 80 milhões de euros seria o investimento inicial para o América Mineiro. Pelo menos esse valor seria destinado ao América Mineiro. Não se definiu se esse dinheiro seria colocado logo tudo de cara ou em quantos anos, mas dentro do valor de 120, que esse mesmo grupo austríaco que negocia com o Goiás agora ofereceu para o América Mineiro, 20 milhões seria, 20 milhões de euros no caso, né? Para um desenvolvimento de exploração de estádio no Brasil. Não sei o que isso significa. E um centro de excelência física também para o América Mineiro. Então, basicamente, seria um investimento na estrutura. Algo que deve sim acontecer também. Se o Goiás fechar com essa SAF austríaca, não me surpreenderia se, por exemplo, tivesse um aporte também para a Serrinha, tá? Não sei como que vai ficar separado exatamente isso, mas na proposta do América tinha assim essas três questões. 80 milhões de euros para o futebol, não estava definido em quanto tempo, e isso daria 400 milhões de reais. É um ponto também que eu mencionei em outros vídeos falando sobre a SAF, porque, por exemplo, 1 bilhão é muito dinheiro, de fato, mas se a gente considerar, vamos colocar, o investimento vai ser para 10 anos e 300 milhões desta quantia, ou sei lá, 200 milhões, seriam investidos na infraestrutura. Sobraria aí, vamos colocar, 750 milhões de reais. 750 para 10 anos não é muita coisa, tá? Não é, óbvio, é muito pra gente, mas em termos de futebol de hoje, o orçamento do Goiás nessa temporada foi de quase 70 milhões de reais. É óbvio que é 70 milhões a mais, né? Porque se a gente pegar 10 anos dividido por 750, daria mais ou menos 75 milhões de aporte por ano. É um valor considerável, óbvio, o Goiás poderia contratar melhor, mas a gente não teria, por exemplo, um elenco igual ao do Bahia, tá? Não tem como fazer isso com menos de
cara, se não chegar no mínimo assim de cara um investimento de 100, 150 milhões de reais exclusivamente para o futebol, o que isso significa? Vamos contratar um zagueiro jovem para ficar com a gente, sei lá, 3, 4 anos como titular? Um zagueiro, um lateral, um volante, um ponta, um atacante? Nisso é caro, nisso você tem que contratar bons jogadores de 5, 10, 15 milhões de euros. E o Goiás não tem esta condição hoje, por isso que é necessário a chegada de uma SAF. Então vai depender muito do montante que chegará logo de cara, para fazer não essa diferença. Óbvio, o Goiás não vai virar o Real Madrid, óbvio, a gente não vai ter um elenco igual ao do Flamengo em questão de 3, 4 meses, isso é impossível, mas que dá para melhorar, dá para evoluir, dá para ter um elenco